Então, beleza, vamos começar aí a nossa apresentação aí para falar sobre threads, processos e Async.io com o Python, beleza? Então, galera, esse é um problema que a galera tem dificuldade de entender no começo, né? E às vezes fica só lendo e também não faz um próprio benchmark ali para entender. E a proposta é falar um pouco, discutir o que são threads, o que são processos e o que é Async.io e botar a mão na massa mesmo ali, executar código Python para fazer benchmark e chegar às nossas próprias conclusões, certo? Então eu vou começar aqui contando uma historinha para vocês, para a gente tentar exemplificar o porquê que a gente deve usar a concorrência ou paralelismo, beleza? Então, vamos lá. Vamos usar o seguinte exemplo aí. Imagine que você vai fazer um jantar para 10 amigos, certo? E os passos para fazer esse jantar são, né? Lavar os vegetais, cortar os vegetais, cozinhar e servir. Então, a gente tem um conjunto de instruções que a gente deve fazer na sequência para que a gente consiga entregar o jantar aí para os nossos amigos, certo? Para cada passo acima, você leva os seguintes tempos, né? Então, 5 minutos para lavar os vegetais, 13 minutos para cortar os vegetais, 30 minutos para cozinhar e 2 minutos para servir. A soma dos passos é de 50 minutos, certo? Logo, para 10 amigos, você demoraria 500 minutos, um pouco mais de 8 horas. Mas isso não parece certo, né? Então, dá para a gente otimizar os processos aqui, beleza? E eu acredito que esse tempo possa ser reduzido. Todo mundo me ouve bem aí? Tudo certo? Tranquilo, né? Sim, sim. Então tá bom. Então vamos falar de paralelismo aí, né? Imagine que você quer reduzir o tempo de cozimento para 250 minutos, né? Que seria a metade do tempo. Se algum amigo te ajudar a cozinhar, logo vocês executarão o serviço em paralelo e irão reduzir o tempo para 250 minutos. O que acontece nesse caso é que cada pessoa está cozinhando na sua própria cozinha, ou seja, eles não estão disputando recursos em comum, certo? Ou seja, o paralelismo acontece quando o computador tem vários cores e existem processos rodando em ao menos 2 deles. Quer dizer que eu estou executando coisas em paralelo mesmo e usando recursos diferentes. Eu estou usando núcleos diferentes do meu processador, ou até mesmo usando processadores diferentes, ou usando máquinas diferentes, certo? E aí a última frase é o que eu acabei de falar, né? O paralelismo acontece através da execução de diferentes processos. Beleza? Então, esse é o paralelismo, tá? Agora, a concorrência, né? Simultaneidade. A gente consegue olhar ali para aqueles passos que a gente tem ali em cima, né? E a gente consegue ver que o nosso gargalo é aqui, ó, 30 minutos. Cozinhar é o que mais demora, certo? Então, o que a gente pode... Cozinhar não, né? Ir ao forno, desculpa. É isso o nome da tarefa, 30 minutos cozinhar mesmo. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer a pergunta que é: quantos pratos eu posso cozinhar por vez no forno? Então, se eu puder cozinhar os 10 pratos de uma só vez, eu já vou economizar logo de cara 270 minutos. Nesse caso, eu não vou utilizar o recurso de nenhuma outra cozinha, certo? Eu simplesmente vou aproveitar a capacidade de um recurso ocioso ali no meu sistema. Né? No meu sistema, no caso, na minha cozinha. Beleza? A concorrência ela acontece dentro do mesmo processo, aproveitando a ociosidade de um recurso. E eu acredito que, olhando para o nosso cenário aí, eu poderia aplicar facilmente concorrência às outras etapas, né? Porque acredito que a pessoa consiga lavar vários vegetais ao mesmo tempo, que ela consiga cortar vários vegetais ao mesmo tempo. Então eu estou aproveitando a capacidade que aquele recurso tem. Trazendo aqui para o mundo da computação, né, a concorrência ela acontece dentro de uma thread que está sendo executada dentro de um processo. E um processo pode ter várias threads. Né? As threads podem compartilhar recursos entre elas. Por exemplo, o forno, que é o nosso recurso aí que as nossas threads estão compartilhando. Certo? E essa frase aqui, ela gera um certo impacto, né? Que quando você compartilha recurso, você pode ter um problema, né? Você pode ter uma thread querendo usar o forno, mas o forno já está lotado. Ou você pode ter uma thread desligando o forno e outra acendendo o forno. Então, é um dos problemas que threads nos trazem aí. Então, a gente precisa pensar muito bem nisso, tá bom? E quando usar um ou outro, né?
Falando por cima, se sua aplicação Python está sendo executando operações vinculadas à CPU, como processamento de números ou manipulação de texto, opte pelo paralelismo. Que é, cara, se eu estou fazendo isso, eu vou estar usando muito processador. Então, eu opto pelo paralelismo, que é, estou executando um processo em cada processador. A simultaneidade não te trará muitos benefícios nesse cenário. Então, a regrinha básica ali é paralelismo, CPU bound, concorrência, I/O bound, né? Que é, eu tenho um problema de CPU, né? O meu gargalo é o CPU, eu vou usar paralelismo. Eu tenho um problema de concorrência, eu vou usar simultaneidade. E hoje, né, no nosso cenário aí atual, né, que é um cenário de escrever APIs que consomem bancos de dados e consomem outras APIs, a maior parte dos nossos problemas são de I/O, né, que é de input e output, porque o meu programa fica com uma thread travada esperando o outro programa responder. Então, a gente já vê aí que na maioria dos casos os nossos problemas vão ser de I/O. Quem tem problema de paralelismo hoje em dia? Galera aí que trabalha com processamento de imagem, com algoritmos complexos, cálculos complexos. A galera que faz machine learning, né? A gente tem o Thales aí que trabalha com machine learning, não pode afirmar isso que eu estou falando, né? O pessoal tem problema aí com CPU, tanto que eles usam outras técnicas, né? GPUs, que são placas de vídeo para processamento mesmo, ou eles usam até TPUs, né? Que são processadores específicos do TensorFlow lá do Google. Então é outra pegada aí quando você tem problema de CPU, né? A galera tem outras formas de automatizar. Mas a gente vai ver elas hoje, beleza? Tem algumas referências aqui e let's code, né? Então, bora codar, beleza? Vamos parar de falar e vamos mostrar como que isso realmente acontece no código. Então, estou trazendo um projeto zerado aqui para vocês. A única coisa que tem configurado nesse meu projeto, né, estou usando PyCharm, a única coisa que tem configurado é o meu Virtual Environment, que, se eu não me engano, eu estou usando... Vou até me certificar de que eu estou no meu Virtual Environment, que eu estou usando aí o Python 3.9, se eu não me engano. Isso, estou usando o Python 3.9. E vamos começar a nossa brincadeira, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês, né? O erro mais comum da galera é achar que, pô, eu vou pegar aqui esse processo que está demorando pra caramba e vou fazer uma thread e vai resolver todos os meus problemas, né? E aí eu vou mostrar para vocês que isso não é verdade, né? Então eu vou escrever um código aqui. Esse código vai chamar single threaded.py, tá bom? Isso mesmo. E aqui nesse código eu vou fazer com que esse programa conte, que ele faça uma contagem, tá? E eu vou contar até quanto? Até, deixa eu só me certificar se é 5 milhões mesmo. Não, é mais. Então, eu vou contar até 50 milhões. Beleza? Anderson, você separou com underline esse número aí, galera. O Python aceita isso aqui, tá? Então, se a gente vir aqui no nosso Python e declarar essa variável, quando eu printar o valor dela, ele remove os underlines ali. E facilita para visualizar que é 50 milhões, tá bom? E aí, eu vou definir uma função que vai contar pra gente. Né? Ela vai contar de trás para frente. Então, essa função vai chamar countdown, tá? Essa função vai receber um n como entrada e enquanto n for maior que 0, eu vou fazer que n receba ele menos 1. Opa. Aqui foi o caractere errado, beleza? E vamos lá, start. Eu quero pegar o tempo, né? Então time.time. Aí eu tenho que importar time. Esses autocompletes que não ajudam a gente é difícil, né? Então, import time. Só o import time direto. Time.time. Aí eu vou fazer meu countdown, passando o meu count para ele. E agora eu vou fazer o meu tempo que isso demorou. Vou ver quanto tempo isso demorou. Então aqui, simplesmente end.
E aí eu vou dar um print, né? Print. Tempo de execução. O tempo de execução é end menos start. Certo? E aqui eu vou executar o meu single threaded. Tá bom? Então, run single threaded. E vamos ver quanto tempo os caras demoram, né? Então, pô, demorou 2 segundos, né? Aí o cara vem aqui e fala, putz, se eu vir aqui, cara, e fizer... que eu quiser executar esse algoritmo 2 vezes, e eu colocar isso em threads, pô, ele vai executar em metade do tempo, né? Ele vai executar em 1 segundo. E aí que mora o nosso perigo, né? Então, eu vou criar um outro arquivo agora, e esse arquivo ele vai chamar multi, tá? Multithreaded, e eu vou fazer alguns ajustes para que eu consiga executar esse cara aí com threads, beleza? E quais são os ajustes que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou importar a nossa classe thread lá, né? Então, from thread import thread, beleza? Aqui eu continuo tendo a minha função countdown, beleza? Agora, o que eu vou ter de diferente aqui vão ser as threads. Então, eu vou ter minha thread 1, certo? Ela é um objeto do tipo thread. O target dela é a minha função countdown, tá bom? Eu passo só a referência da função, não chama a função. E os meus argumentos aqui é count, beleza? Count. Aqui. Então, eu tenho a thread 1 e eu tenho a thread 2. Aqui o que eu vou fazer é dividir o count por 2, tá? Desculpa, eu não vou dividir não, vou deixar assim mesmo, só para vocês verem. Para vocês verem que vai demorar mais tempo do que a gente espera. Então eu tenho o count, tenho a minha thread 1 e minha thread 2, tenho o meu start time, e agora ao invés de eu chamar o countdown, o que eu vou fazer? Eu vou fazer t1.start, né? Startar a minha thread, t2.start. E aí eu vou fazer o que? t1.join, né? E t2.join. O que significa o join aqui, galera? O join é, eu quero que você espere a execução dessa thread na minha thread principal. Então, a minha thread principal é a que está executando esse programa. Então, eu quero que você só termine esse programa, tá? Essa execução, esse end aqui, eu quero só que você vá para essa linha end quando esses dois caras terminarem. Aí eu uso o join, beleza? Então, feito isso aqui, eu tenho as minhas threads, e aí, né, o que o pessoal vai falar? Pô, isso aí vai demorar 2 segundos também para executar, né? Porque eu vou dividir o tempo de execução, então eu vou ter paralelismo, né? Eu vou executar as duas coisas ao mesmo tempo. E vamos ver o que acontece quando eu executo multithread, run multithreaded. Ó, demorei 4 segundos, né? Contra 2 segundos da outra vez. O que isso significa? Significa que isso prova a nossa teoria aqui, que no Python, para problemas de CPU, né? Porque quando eu estou contando ali eu estou usando CPU, não memória. Que para problemas de CPU não adianta eu usar thread. Existe outro recurso que deve ser utilizado para resolver esse problema. A thread não é eficiente nesse cenário, né? E a gente conseguiu provar aqui com código que isso é verdade, tá? Mas por que a thread não é eficiente nesse cenário? Por exemplo, em Java você conseguiria até fazer com threads e tudo mais. O Java ele trata threads ali de uma outra forma, né? Ele tem a JVM, aí ele gerencia as threads, ele aloca em processadores diferentes, é um pouco diferente a pegada dele, né? O Python ele tem um cara que chama Gil, né? Que é o General Interpret Locker, né? E o que esse cara faz? Ele loca uma thread por vez, então ele só deixa uma thread do seu programa executar por vez. Com isso, ele consegue resolver alguns problemas, né, que eu não vou entrar muito aqui nesse detalhe do Gil, porque o Gil é bem complexo, mas ele consegue resolver alguns problemas, por exemplo, referência de contagem, né, porque o Python ele não tem garbage collector. Ele vai fazendo referência de quantas vezes aquela variável foi usada,
e depois ele libera a memória quando aquela referência estiver nula, tá? Então é uma pegada um pouco diferente aí o GIL, e é uma pegada um pouco diferente o jeito que o Python trata a memória. E aí o GIL, uma das coisas que ele resolve é isso aí, não deixa eu ter problemas de variáveis compartilhadas entre threads, né? Que foi aquilo que eu falei, né? O fogão está compartilhado entre threads ali, e aí quem está usando o fogão tem que estar ligado, desligado. Então um dos problemas que o GIL resolve é isso. Então, se o GIL trava, nada adianta, né? Eu ter um código aqui complexo, né? Colocando threads, o target da função que ele vai utilizar, sendo que ele não vai resolver meu problema, né? E quem resolve o meu problema de thread, né? Quem resolve o meu problema de thread é multiprocessamento, tá? E aí, eu vou trazer uns arquivos para cá, tá? Eu não vou codar tudo porque os arquivos são bem grandes, mas eu vou criar eles aqui do zero. Aliás, eu vou só copiar e colar eles aqui e a gente vai fazer uma revisão nesse código. Então aqui eu estou colando o meu cara de CPU bound, tá? E eu também vou colar o meu cara de IO bound, beleza? Para esse projeto funcionar aqui bonitinho, ele precisa de alguns requerimentos, né? Então, eu vou mostrar para vocês quais são os requerimentos, né? Quais são os pacotes que ele precisa. Ele precisa do IO HTTP e do requests. Então, eu já estou dentro do meu ambiente virtual aqui, né? Do Python, do meu virtual environment. Eu vou só instalar os meus requirements. Tá? Esses dois simples requirements aí resolvem a nossa vida. Beleza? Então, aqui ele já deve parar de chorar por causa dos imports. E aqui ele também não deve chorar mais, beleza? Então vamos analisar o que esse meu código aqui de CPU bound está fazendo, né? Então vamos lá, ele está contando até 100 milhões aqui, um pouco mais audacioso que o anterior, né? A função que eu vou executar é essa, de contar até 100 milhões, e aí eu tenho os meus tipos de execução. Então eu vou contar até 100 milhões usando um processo, tá? A quantidade de vezes que eu tenho no meu processador. Então aqui, ó, eu estou pegando a minha quantidade de cores. E nesse momento, todo mundo consegue ver meu terminal aí bem? Eu vou deixar aberto aqui, certo? O meu HTOP que está mostrando aí para vocês o que está pegando aí, certo? Então, quais os meus processadores estão sendo usados ou não. Eu tenho 6 núcleos e eles são virtualizados em 2, né? Então o computador entende que eu tenho 12 núcleos aí, beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo deixar eles dois abertos aqui de uma forma que não vai ficar legal. Eu vou dar um Alt Tab mesmo quando a gente precisar ver o que está acontecendo. Então, vamos analisar o meu código. O que o meu código faz, né? Se o meu tipo de execução é um processo, eu conto até 1000. Se o meu tipo de execução são vários processos, tá? Eu crio um pool e conto até 1000, usando todos os cores do meu processador. Se o meu tipo de execução são várias threads, eu também crio um pool de thread e executo a minha função usando threads. E se o meu tipo de execução é async IO, eu executo ele usando async IO, né? Então eu uso essa função aqui de async IO, contar até 1000, beleza? E vamos fazer o teste um por um aqui. Então vamos começar executando esse teste com um processo, tá? Então o meu tipo de execução aqui agora vai ser um processo. Vamos rodar. Então ele fez o início da execução de número 0, né? Ele vai contar de 0 até 11 porque eu tenho 12 threads. E aí, se vocês olharem aqui no meu gerenciador, vocês podem ver que sempre vai ter um CPU que está pegando mais. Ó. Então aqui ó, o CPU 5 está pegando 100%. Ó. Então ele sempre vai distribuindo para um CPU e lotando só um CPU. Ó. Nunca está todos os CPUs lotados. Né? Ele vai distribuindo para o CPU que é o sistema operacional que faz isso, tá, gente? Não é o Python, tá? Então vamos lá, essa execução vai demorar um pouquinho, né? Estou contando até 100 mil, se demorou 2 segundos ali, 50, 100 mil vai demorar 4, vezes 12 aí vai demorar 48 segundos, né? Então vamos esperar essa execução acabar. Olha lá.
Então, demorou 56 segundos para rodar. Então, a gente viu aqui, pô, que a gente não ganhou nada, né? Ele rodou um embaixo do outro, um atrás do outro, né? Então, ele rodou a primeira vez o contar até 1000, depois a segunda vez. Agora, o que eu vou testar? Eu vou testar várias threads. Tá? Então, vamos ver o que acontece quando eu rodo esse programa com várias threads. Então, vamos começar aqui a anotar os nossos resultados, tá? Deixa eu só abrir um novo. Então, vamos anotar aqui o nosso resultado, que foi o tempo que demorou. Tempo. Ali já está tempo gasto, só vou colocar na frente o modo que foi, né? Single aqui. Beleza? Vou deixar esse carinha de lado e depois a gente vai fazer uma comparação. Então agora eu vou executar esse cara aqui com várias threads, né? E aí a gente vai cometer aquele mesmo erro. Não, agora vai resolver, né? Várias threads vão resolver. E aí, ó, você vê que ele até começa, né? Ele fala que o início da execução tá bala, ó. Ele começou a executar tudo. Só que o que está acontecendo ali por baixo dos panos agora? O Python executa uma, aí o Gil vai lá e fala, agora pode executar outra. Aí ele executa, aí o Gil fala, agora pode executar outra. Então, no final, a gente vai ter um tempo muito parecido aqui. A gente vai ter um tempo ali de alguma coisa de 50 segundos, tá? Então, aqui com threads. E vamos dar uma olhada lá no nosso processador para ver como que ele tá. Ó, tá vendo? Ó, o nosso processador também não está utilizando um único processador até o talo, mas também não está utilizando todos os processadores. Vocês vão ver que vai ter um cenário aí que a máquina vai ficar utilizando 100% de tudo. Tá? Aqui, ó, ele começou a encerrar as execuções e, olha lá, 53 segundos. Pô, Anderson, a gente ganhou um segundo. Pô, galera, se a gente repetir esse teste aqui várias vezes e a gente fazer uma média deles, vocês vão ver que isso não é verdade, né? Esse cara deve ter tido um pouco de sorte agora, de ter sido mais rápido. Tá bom? O outro cenário é com a Sync.io, né? Que fala, não, mas tem uma Sync.io que resolve vários problemas, bota ele aí que seu código vai ficar bala. Aí eu vou mostrar pra vocês que não funciona, tá? Que não resolve o nosso problema quando o nosso problema, né, a característica do nosso problema é CPU. Então, vamos rodar aí com a Sync.io. Vamos esperar mais 50 segundos. Eu vou disponibilizar todo esse código, tá? Inclusive ele tem um readme bacana ali no código original que eu fiz há um tempo já. Vou disponibilizar lá no GitHub e vocês podem dar uma olhada, fazer testes próprios. Fiquem à vontade aí para utilizar do jeito que vocês quiserem. Então a gente deve estar perto aí de terminar a rodada de Async.io, né? Ó, então, tempo gasto com a Sync.io de novo, lá perto da casa dos 55, né? E aí, meu, a gente fala, né? E agora, né? O que eu faço para resolver esse problema? Então, só tem um cara que resolve o problema de CPU, tá? E ele tem um outro problema, que é você só consegue rodar em paralelo a quantidade de processadores que você tem na máquina. Então, para problemas de CPU, realmente faz sentido. Se você tem um processador e seu problema é CPU, você consegue rodar uma instrução por vez. Se você tem 12, você consegue rodar 12 instruções por vez. E agora eu vou colocar aqui vários processos. O que são vários processos? É como se realmente ele executasse vários processos do Python. Ele vai executar Python, roda esse programa 12 vezes. E aí, nesse momento, a gente tem um GIL para cada um, né? Então, a gente tem um GIL para cada processo. E aí, a gente não tem o problema do GIL ficar bloqueando ele, tá bom? E aqui é o que eu quero mostrar para vocês, que é o que acontece com o processador. Então, vamos rodar lá. A minha máquina deu uma travadinha, mas... Olha lá, todos os meus processadores no talo, 100%. Então, ele está utilizando todos os meus cores, ele está utilizando todos os recursos disponíveis da minha máquina, tá? E com isso, a gente vai ter um resultado melhor, né? A gente vai ter realmente um resultado diferente. Então aqui agora a gente conseguiu executar em a gente conseguiu executar em 18 segundos, tá? Usando
o multiprocessado aqui, né? Então, eu estou usando essa classe pool, tá? Mas o pool é do multiprocessing do Python, tá bom? Deixa eu só copiar aqui para a gente finalizar o nosso relatório. Esse relatório, para ficar mais fidedigno, assim, digamos, você precisaria executar esses testes várias vezes e fazer uma média, tá? Porque uma vez só é muito fraco, você pode ter algum problema aí de algum outro recurso disputando seus processos e tudo mais. Mas, lição da história aqui com o CPU Bound é, o que resolve pra gente é multiprocessing, né? Multiprocessado. É o único cara que realmente conseguiu diminuir o tempo e executar 12 contagens até 100 milhões em apenas 18 segundos. Todo o resto, single, threads e async.io, não serve para problema de CPU. Beleza? Alguma dúvida até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se alguém puder me ajudar aí com o chat do Google aí, se alguém fazer alguma pergunta, eu agradeço. Beleza, vou monitorando o chat. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou ir para a parte agora dos problemas de I/O, tá? Pode seguir. Pode seguir? Boa, sigamos então. Então, galera, vamos lá para a nossa classe de I/O, tá? A nossa classe de I/O, ela é bem parecida com o CPU Bound, tá? A diferença é que agora eu estou pegando cervejas de uma API que inclusive é open source, tá? Então, posso mostrar a API aqui para vocês, olha lá. Tá vendo? Então, eu estou só pegando uma lista de cervejas daqui, que é um problema de I/O, né? Eu preciso esperar uma requisição HTTP resolver, certo? E aqui em I/O eu tenho os meus mesmos testes, né? Um processo, vários processos, várias threads. Aí aqui eu tenho async.io com uma lib HTTP async também, que é uma lib que já foi codada pensando nisso, e tem o async.io manual. E aí a gente vai ver as diferenças de cada um desses cenários, tá? Então, vamos ver quando eu dou o meu processar um processo. O que eu estou fazendo? Eu pego os IDs das cervejarias, tá vendo? Então, todo mundo vai ter um processo que trava aqui, que é pegar os IDs das cervejarias, mas depois disso eu quero pegar todas as cervejas daquela API de uma vez só, certo? Sem precisar bater em um por um. Então, vamos fazer o cenário de que eu preciso buscar isso um por vez, tá? Então, é o cenário aqui de um processo. Beleza? E vamos rodar esse cara. Run. Então lá eu peguei as minhas cervejas, né, os IDs das cervejas, e agora eu estou batendo lá, pegando um por vez. Um por vez. E a gente tem o nosso resultado. Pegando um por vez, eu demorei 12 segundos, tá? 12 segundos para pegar aqui. Eu não sei qual que é o tamanho da lista, mas a gente consegue ver ali no navegador. Eu acho que eu deixei aberto, né? Não deixei não. Mas enfim, é um tamanho de uma lista aí que eu acredito que tem uns 20 itens. Len. Vamos tirar a dúvida já. Tá, eu vou tirar a dúvida, inclusive, já fazendo outro teste, porque o teste aqui usando um único processo, a gente já viu que demora 12 segundos. Então, eu vou utilizar um outro teste usando vários processos, tá? Então, vários processos e roda pra gente. Ó, então, utilizando vários processos, eu consegui chegar num tempo de 2 segundos. Pô, isso aqui parece bom, né? Mas não é tão bom. Por que que não é tão bom? Porque quando eu utilizei vários processos, vamos deixar o nosso terminal aberto aqui, certo? Opa, deixa eu deixar o terminal, o Alt Tab está funcionando. Olha lá, eu vou começar a usar muitos recursos de CPU aí que talvez eu não precisaria usar, tá? Então, não faz sentido eu utilizar muitos processos num problema de I/O, tá? Pelo menos não quando a gente tem problema aí só de requisição HTTP dentro da mesma execução de programa, tá bom? Não faz sentido utilizar vários processos, apesar dele resolver o nosso problema, tá bom? Você viu que aí a gente já conseguiu reduzir de 12 para 2 na primeira execução. Agora, várias threads, né? E aí que
que cria uma confusão no nosso cérebro, né? Porque várias threads funcionam para I/O. Então lá, várias threads. Com várias threads ele demorou 2 segundos e 17. Aí fala, pô Anderson, mas você não disse que threads tem o tal do Gil, né? Que é o carinha lá que trava e não deixa executar? Sim, ele realmente trava. Só que quando ele percebe que você não está utilizando execução de CPU, que o seu problema é I/O, ele libera a execução da próxima thread. Apesar dele executar uma thread por vez, ele libera a execução dessa thread porque ela está ociosa, sem nada de CPU para fazer, tá bom? Então, é uma pegadinha aí do Gil. Beleza? Agora vamos executar o penúltimo cenário aqui do HTTP, que é com async manual, para ver quanto tempo demora, né? E vamos lá. Ó, então, com async manual, demorou 4 segundos aqui, beleza? Então, async manual. De novo, né, esses tempos aí para ficarem mais exatos, a gente teria que repetir esses testes várias vezes. E agora o async com a minha stack inteira async, né? Async do começo ao fim, tudo async, tá bom? Vamos rodar esse cara. Tempo 2 segundos. Async. Certo? Então aqui, galera, a gente tem o nosso relatório final. Deixa eu aumentar um pouco a fonte disso aqui. Aí também não, né? Aí ficou muito grande. Pronto. Para problemas de CPU, quem ganhou aqui nos nossos testes foi o multiprocessing, que é o que a gente tem que usar mesmo. Para problemas de I/O, quem ganhou foi o async, tá? O async ganhou, ele fica muito perto do threads ali, certo? E ele fica muito perto do multiprocessing. Qual que é a diferença do threading e do multiprocessing? Aqui você não consegue ficar compartilhando coisas entre os processos. Você até consegue, mas é pesado, porque aí você tem que ficar pegando resultado e enviando dados. Você tem que ficar pegando os resultados do processo mesmo e aí você tem que ficar serializando os dados ali para conseguir fazer isso. Tem uma explicação boa aí em um artigo, depois eu consigo achar e mandar para vocês. Threads tem aquele problema, né? A gente vai começar a concorrer por recursos, né? Então, quando a gente está usando threads aí, a gente que vai ter que controlar quantas threads está aberta, qual que é o meu pool de threads, o tamanho máximo que eu devo executar e tudo mais. E usando o async, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Você vai adicionar uma rotina, né, que o pessoal chama de coroutine, coroutines. Você vai adicionar essa rotina ali para o seu event loop, né, que é um loop que fica rodando esses caras de forma async, e ele vai gerenciar isso para você. E digo mais, né, quando você for usar o async, use o async com as libs async, né? Quando você usa o async, mas você coloca alguma coisa que não é assíncrona no meio, ele perde e perde bastante. Então, é isso, galera. O que eu queria mostrar para vocês hoje é isso, né? Quais são os tipos de bibliotecas que a gente tem para trabalhar com concorrência e paralelismo no Python? E no nosso benchmark, o que eu aconselho para cada cenário, né? Então, para o cenário de CPU, o que eu aconselho é multiprocessing. Para os cenários de I/O, eu aconselho async, tá? Com tudo async. Então, por exemplo, usar o Fast API com async HTTP. Beleza? Então você vai fazer as requisições ali com async. Ah, Anderson, mas eu uso o Flask, né? O Flask não é async aqui no meu mundo. Então, se você precisa fazer chamadas em paralelo ali dentro do seu Flask, você pode usar threads, tá? Ah, mas eu queria usar multiprocessing no meu Flask. Cuidado, se você usar multiprocessing no seu Flask, dependendo da operação que você fizer, você vai travar todo o servidor e você vai conseguir, talvez, travar até ali o WSGI que está gerenciando como a sua aplicação roda, né? Porque o WSGI, o que ele faz? Ele cria vários processos, né? Ele tem os workers, então ele cria vários processos, e aí dentro desses processos a gente tem ali o que a gente vai ser as threads, né? Então eu aconselho usar threads se for utilizar, se você estiver utilizando uma aplicação do tipo Flask. Existem algumas bibliotecas que facilitam, sim, mas eu iria de thread mesmo, para ficar até visível ali que você está fazendo uma thread, beleza? É isso, galera. A minha apresentação, para não alongar muito, é essa. E
Queria agradecer vocês aí, né? E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode ficar à vontade aí para fazer. Show. Então, no caso, por exemplo, das nossas rotinas, né, que a gente usa, os Royal Truths, o Async, ele continua sendo a melhor opção, que a gente fica escutando filas da SQS, buscando mensagens. Sim, nesse caso, assim que continua sendo a melhor opção, porque ali dentro você tem, apesar de você ter um IO True, né, que você está travando aquele seu processo, o seu async ele tá pegando as coisas de forma assíncrona lá no servidor e executando de forma assíncrona. Então você ganha, né? Por exemplo, eu quero fazer requests para 5 microserviços. Se eu não estiver usando o async, eu vou ter que usar thread, tá? Então com o async eu já consigo fazer as requests ali, né? Porque eu trabalho com o conceito de coroutines ou futuros, né? E aí eu consigo fazer várias requests ao mesmo tempo com um código mais legível e menos quebrável. O duro é fazer teste para rotinas. O teste para async é pesado, né? Não é algo tão simples mesmo. E pensar assíncrono é difícil, né? Agora, uma coisa que, né, o Felipe tinha feito essa solução pra gente, que a gente teve problema em alguns adapters, né, porque a pod deixa as coisas assíncronas, né? Só que o Lambda, as filas lá da AWS, né, o SQS, ele entrega mais de uma vez a mesma mensagem, né? Sim. Aí você tem que fazer tratamentos extras para isso, né? Na verdade assim, né? Se você estiver usando o Lambda lá, você tá usando um Lambda em Python e esse Lambda é trigado por uma fila, você pode usar async sim. Mas inclusive na documentação do SQS você lê lá, né? Tipo, se você estiver usando filas que são as filas padrões da AWS sem ser a FIFO, né? Você precisa tratar problemas você terá mensagens que chegarão duplicadas e você precisa tratar isso no seu código. Então é uma coisa que não é o async, né? É uma característica lá da própria AWS mesmo. Eu acho que eles partem do pensamento que é melhor entregar 2 vezes do que não entregar nenhuma, né? Mas show. Bom, é isso. Mais alguma pergunta aí? Se alguém puder... Deixa eu achar aqui vocês. Eu não sei onde estão vocês. Aqui, achei vocês. Vou mudar para o meu outro monitor. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pode mandar. Como que a gente sabe exatamente qual que é o tipo do problema que a gente tem para poder aplicar a solução mais necessária? Olha, saber exatamente alguma coisa no mundo da programação, se a gente souber, a gente vai ficar rico. Mas o que a gente pode fazer é usar aquela regrinha ali, né? Pô, tem um problema de CPU, eu sei que o meu problema não vai resolver com async IO. Eu vou precisar de vários processadores usando Python, tá? Agora eu tenho um problema de I/O, né? Eu preciso fazer uma requisição para 10 microserviços, só que eu não preciso fazer isso sequencial, eu posso fazer de forma paralela. Então eu uso async IO, que é o melhor cenário para isso. Tá? Se eu não consigo usar async IO por limitações do meu projeto, threads, não tenho o que fazer. Perguntas? Sem mais perguntas? Então, ou a galera não entendeu nada, ou a galera entendeu tudo. Eu acho que é uma área meio obscura para a maioria, né? Assim, a ideia era mostrar pra galera aí o que você pode fazer e como você pode fazer, né? E agora, o que vem na sequência é Fast API, que aí complementa aí o que a gente acabou de ver, né? A Thaís disse que não sabe o que fazer, apenas sentir, né? Tem uma galera aí que tá com a gente, que é lá do curso do Campinas Tech, né? E a galera é tudo nova, assim, né? Tá começando agora na carreira. Quando eles veem isso, eles falam, meu Deus do céu, o que o Anderson tá mostrando aí, né? Mas calma, galera. Com o tempo vocês vão entender. Anderson, acho que tentando sentir que o Lucas não entendeu a explicação. Ô Lucas, você pode me interromper aqui se eu estiver errado, tá?
Mas acho que a dúvida do Lucas é o que que é problema de CPU, o que que é problema de I/O? Como que eu identifico ou como que eu sei o que que é um I/O sobrecarregado ou um CPU sobrecarregado? Isso. Tá. Monitoramento. Você vai ter que monitorar a sua aplicação, ou se você conhecer muito bem o domínio dela, né? Se a gente monitorar a aplicação, por exemplo, da Enforce, né? Tem uma galera da Enforce aí, se a gente monitorar as aplicações, a gente vai ver que o nosso maior problema ali é I/O, né? É ficar aguardando uma requisição de outro microserviço responder. Agora, se você monitorar, não sei se o Thales está aí ainda, mas se você monitorar uma aplicação lá da Neural Mind, que o pessoal usa inteligência artificial, processamento de imagem, você vai ver que o problema não é I/O, o problema é CPU. Então, para você resolver, você precisa de mais processador, mais máquinas ou mais núcleos de processamento. Não tem segredo. Inclusive, quando a galera fala, vamos escalar horizontal aí, né? A gente vai escalar horizontal a quantidade de computadores, você está escalando a quantidade de CPUs, né? Então ali você teria mais poder de processamento. É isso? Então, galera, obrigado. Sim. Depois eu vou disponibilizar tanto o vídeo do Michael como o meu, quanto do David em algum lugar, provavelmente vai ser YouTube. E aí vocês podem revisar o conteúdo, assistir com mais calma, tentar reproduzir. E além disso, eu vou subir o conteúdo que eu tenho de código para vocês no GitHub. Tá bom? Perfeito. Certo? É isso aí. Obrigado, gente.